Queridos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Jefferson Santos e confesso que estou muito feliz em poder voltar a compartilhar da palavra de Deus com o seu coração. Queridos, o texto que quero tomar por base para esta rápida reflexão está no livro de 2 Reis, capítulo de número 13, o verso de número 14 ao versículo 19, quando o profeta, por nome de Eliseu, que já estava no final dos seus dias, ele recebe em sua casa, em seu ambiente de relacionamento com Deus, a visita de um homem por nome de Jeoás. Um homem que era rei de Israel. E este homem vem de um trono e de uma liderança sobre o povo de Israel conturbada. Ele estava vivendo dias de crise por haver seguido o caminho daqueles reis, como nós conhecemos bem a história de Israel, que haviam perdido a direção, o foco, a visão e haviam andado longe da vontade de Deus. E este homem, por nome de Jeoás, ele, vivendo esta crise, ele percebe que um grande adversário do seu povo, Israel, um grande adversário que eram os sírios, haviam crescido por conta da desobediência do rei e daqueles que estavam fugindo do propósito soberano de Deus. E este homem desce até a presença de Eliseu, reconhecendo Eliseu como autoridade espiritual, mas acima de tudo, crendo na direção que Deus teria para compartilhar através de Eliseu com a sua vida. E talvez entre tantos reis, no meio de tantos reis que houve em Israel, este homem, por nome de Jeoás, ele talvez fosse o homem mais indicado a nos orientar sobre crescimento, sobre vitória, sobre conquista, sobre triunfo, sobre avanço, sobre atingir metas altas diante de Deus e sobre prosperidade. E talvez, se nós tivéssemos a oportunidade de dialogar com ele, ele nos dissesse pelo menos algumas coisas importantes que nos ajudariam no nosso crescimento espiritual e na nossa caminhada para o sucesso, porque nós fomos chamados para triunfar e para vencer em Cristo Jesus. E o primeiro conselho que este homem nos daria está em 2 Reis capítulo 13, o verso 14, quando ele, diante do profeta Eliseu, ele diz: meu pai, carros de Israel. Talvez ele diria: se você quer ter uma vida, uma caminhada bem sucedida na igreja, se você quer ser alguém que caminha em triunfo e em honra na igreja, eu quero lhe dizer que você precisa mais do que nunca buscar referências e boas referências espirituais. Você precisa ter um mentor, um líder ou alguém que sirva de espelho para o seu caminho ou para a sua caminhada de relacionamento com Deus. E olha a referência que ele busca: Eliseu. Apesar de todo o caminho de desobediência que esse homem fez, ele está olhando para Eliseu e dizendo: eu te reconheço como uma boa referência para a minha vida espiritual. Deus não abençoa, não credencia, não ajuda a crescer, não traz sucesso para pessoas que não têm referências espirituais. Por exemplo, você lembra de Moisés quando foi para o deserto? Moisés no deserto apacentava o rebanho do seu sogro Jetro, e o texto sagrado diz que, caminhando no deserto, a única coisa que ele conseguiu ver, contemplar e arrumar
referência foi uma sarça que ardia, queimava, mas não se consumia. E quando ele foi se aproximando, tendo a visão tão gloriosa daquela sarça queimando sem se consumir, quando ele foi se aproximando, ele ouviu a voz de Deus de dentro da sarça, dizendo: Moisés, na falta de referências, eu providenciei esta sarça para te trazer uma mensagem. Eu não quero que o seu ministério seja um ministério apagado como esta sarça. Eu quero que você seja um homem, em primeiro lugar, que suporte as aflições, mas permaneça de pé. Segundo, seja um homem incendiado pela minha presença. Mas em terceiro, Moisés, eu quero lhe dizer que a sarça, ela serve por um pequeno tempo como referência, porque eu vou lhe apresentar referências muito maiores. E aqui está uma delas: Abraão, eu sou Deus de Abraão. Outra, Isaac, eu sou Deus de Isaac. A outra, Jacó, eu sou Deus de Jacó. Era Deus dizendo para Moisés: eu te apresento uma referência de fé, eu te apresento uma referência de perseverança, eu te apresento uma referência de atitude de reconciliação. Abraão, Isaac e Jacó. Deus só pode credenciar pessoas que buscam mentores, que buscam liderança, que buscam referências espirituais. Pessoas que tenham que transmitir e acrescentar a sua vida espiritual. Segundo, este homem diria: se você quer ter uma caminhada com Deus bem-sucedida, atingir o topo dos seus sonhos, dos seus objetivos, das suas realizações, aprenda isto. Siga a direção que Deus lhe dá sem questionar. Porque quando este homem chega diante de Eliseu, apresentando toda a sua crise com medo dos inimigos que viriam contra ele, o texto sagrado diz que Eliseu apresentou a ele arcos e flechas e disse para ele: toma um arco e flecha. Talvez ele dissesse: mas eu preciso de respostas, eu preciso de palavras, eu preciso de direção, eu preciso que Deus venha guerrear por mim. E Eliseu está dizendo para ele: se você quer ter sucesso, obedeça a direção que Deus está lhe dando. Se Deus está dizendo que é para tomar um arco na mão, tome o arco na mão. Se Deus está dizendo que é para usar a flecha, use a flecha sem questionar, porque Deus sabe o que está fazendo sempre que dar uma direção a alguém que precisa. Terceiro, quando ele diz toma um arco e a flecha, haviam vários arcos ali, haviam várias flechas, mas é ele quem vai escolher o caminho. Então talvez Jeoás dissesse para a gente: escolha aquilo que você terá possibilidade de dominar. Então ele toma um arco, o texto diz, e toma uma flecha. E quando este homem toma este arco e esta flecha na mão, ele quase que sem habilidade para usar este arco e esta flecha, ele percebe as mãos de Eliseu vindo sobre as suas mãos, como que querendo ensinar como manusear o arco e atirar a flecha. E talvez Jeoás dissesse: olha, a princípio eu me senti um pouco constrangido de ver o profeta colocando as suas mãos sobre as minhas para me ensinar como usar o arco e a flecha. Mas aí eu aprendi o valor de um discipulado. E talvez ele dissesse em terceiro lugar para cada um de nós: se você quer ter sucesso, se deixe ser ensinado por pessoas que sabem mais do que você. Busque conhecer a trajetória e o caminho de pessoas que já trilharam um caminho com Deus e estão debaixo de uma sabedoria e de um conhecimento mais elevado do que o seu. Se deixe discipular. E discípulo nunca diz ao seu mestre o porquê você faz assim. Discípulo diz: me ensina, que
que eu quero fazer igual, porque se deu certo com o Senhor, vai dar certo comigo. Uma quarta lição que podemos extrair da vida de Jeoás, e ele nos ensinaria: se você quer ter uma vida de sucesso, se você quer ser bem sucedido, se você quer crescer espiritualmente e atingir os seus objetivos, aprenda esta verdade. Eliseu disse para ele: abra a janela. E olha a instrução que o profeta está dando. Depois que ele tomou o arco e a flecha na mão, o profeta está dizendo: abra a janela. E talvez ele dissesse: profeta, o porquê eu devo abrir a janela? Ele diria com muita clareza para o rei. O profeta diria com muita clareza para o rei: é porque quem abre porta é Deus, mas a janela é você. Eu não tenho dúvida que o profeta diria para ele: você tem que abrir a janela, porque as portas é Deus quem abre. Deus abre portas e você abre a janela. Qual é a janela que você precisa abrir para a realização dos seus sonhos? Qual é a janela que você precisa abrir para o crescimento e ampliação e realização dos seus projetos? Qual a janela que você precisa abrir para alcançar aquilo que você quer alcançar? Alguém disse para mim: pastor, eu quero ser um advogado, mas passar na prova da OAB é muito difícil. E eu disse para alguém: se você não abrir a janela, Deus nunca abrirá a porta. Deus precisa que você abra as suas janelas, porque as portas, quem vai abrir para você é Ele. Uma outra lição que podemos extrair através deste momento de Jeoás com Eliseu é que Eliseu disse: abre a janela, mas a abre para o Oriente. E se a janela aqui, que vai ser aberta, representa os nossos sonhos, Eliseu está dizendo: o seu sonho tem uma direção, e a direção deste sonho é o Oriente. Ele estava dizendo: abra sua janela na direção do sol, na direção de Cristo. Porque se os seus sonhos seguirem na direção de Jesus, você nunca terá dificuldade para ver a bênção de Deus operando e se revelando na sua vida. Uma outra lição que ele nos comunica é esta: se você quer ter sucesso e quer ser bem sucedido no seu caminho, você precisa atirar a sua flecha. Ele abre a janela na direção do Oriente e o profeta diz: agora atira a flecha. E ele atirou a flecha, e quando a flecha ela seguiu a sua viagem, Eliseu grita: eis aí a flecha do livramento do Senhor. E logo após ele para diante de Jeoás e diz: Jeoás, agora é o seguinte, toma outras flechas e atira, só que diferente da primeira, você vai atirar essas flechas no chão. E talvez ele dissesse: mas a primeira não foi voando, porque estas eu terei que cravá-las no chão. Eliseu talvez diria para ele: porque os sonhos que se concretizam e voam alto são os sonhos de Deus. Os nossos sempre ficarão abaixo dos sonhos de Deus. E se essas flechas vão passar pela janela dos sonhos e elas representam a nossa fé que nos levam a sonhar, nós precisamos aprender que a nossa fé tem que nos levar a crer, nos levar a ter convicção de que Deus vai na frente dos nossos sonhos, dos nossos projetos, dos nossos objetivos. E se Deus vai na frente dos nossos sonhos, nós não temos o que temer, nós não temos com que nos preocupar, nós não temos com que nos angustiarmos, porque a flecha do livramento de Deus, ela vai na nossa frente. Deus vai trabalhando, cuidando e agindo pela nossa vida, pela nossa história, pelos nossos sonhos. Ou seja,
Na medida que você lança a primeira flecha, é Deus dizendo: eu irei na frente dos seus sonhos e acima deles. E se Deus está à frente e acima dos seus sonhos, quem pode invalidar e impedir os desígnios, projetos e promessas de Deus na sua vida? Se Deus tomar à frente dos seus sonhos, ninguém invalida aquilo que Deus tem para realizar e fazer. Eu quero dizer a você que você precisa abrir a sua janela, mas também você precisa atirar a sua flecha, porque os seus sonhos irão até onde a sua fé deixá-los ir. Os seus projetos irão até onde a sua fé deixar você ir. Você vai até onde a sua fé vai. Você chega até onde a sua fé lhe deixa chegar. Você alcança aquilo que a sua fé lhe deixar alcançar. Uma última lição é que o profeta diz assim: lança a primeira flecha. E ele atirou a primeira flecha, e aí vem a segunda. O profeta diz: toma outras flechas, e ele pega mais 3 flechas e vai atirar no chão. E quando ele atira no chão, o profeta fica indignado com ele. Talvez você diga: por quê, pastor? Ele ficou indignado se ele atirou 3 flechas obedecendo aquilo que o profeta determinou. O profeta fica indignado com ele porque o profeta queria que ele tivesse consciência de que Deus age de acordo com a nossa fé, com as nossas atitudes e com a nossa coragem. Se ele tivesse atirado, como diz o profeta, 6 flechas, nunca mais ele perderia uma guerra contra os seus inimigos, os sírios. Só que como ele pegou algumas pequenas flechas e atirou, e 3 delas, golpeando o chão, 3 delas foram lançadas, o profeta diz para ele: você vai ter 3 vitórias, porque a sua fé não lhe deixou crer que Deus é capaz de lhe dar vitória plena e total. Eu pergunto: de que forma você está usando a sua fé? Será que a sua fé está lhe levando a crer? E talvez Jeoás dissesse para cada um de nós neste momento: eu preciso urgente que você que quer alcançar sucesso entenda. As suas atitudes somadas à sua fé que vai estabelecer quantas vitórias você vai alcançar, quantas promessas você vai obter como realização na sua vida e quantas conquistas você vai ter. A sua fé diz: você quer 3? Então apenas atire 3 flechas. Mas se você quer vitória total, atire 6 flechas, porque com a primeira que foi lançada fazem 7, e o 7 revela a totalidade de Deus, a plenitude de Deus, o cumprimento de todas as realizações, desígnios e projetos de Deus para a sua vida. Eu quero lhe dizer que Deus está interessadíssimo em que você cresça, em que você seja abençoado, em que você prospere, em que você avance, mas Deus precisa urgente que você, acima de qualquer coisa, deixe a sua fé te guiar, te conduzir e te levar ao lugar da promessa, da honra e da exaltação. Que Deus te abençoe, que o Senhor te cubra de bênção e aumente a tua fé, em nome de Jesus. Amém e amém.